Olá, gente, tudo bom? Vou começar aqui mais uma aula falando de fontes de energia e suas principais características. Nosso objetivo é caracterizar cada característica das fontes energéticas e relacionar com alguns países em questão. Então, gente, começando, nós temos uma divisão básica de fontes energéticas não renováveis e fontes renováveis. Uma questão importante a gente levar em conta em que, em longo prazo, tudo é renovável. Inclusive essas fontes que não são chamadas renováveis. Só que a escala de tempo que nós estamos levando em conta aqui é a escala de tempo de vida humana. Então, nós estamos pensando fontes em que elas conseguem se renovar numa escala de vida humana, né, curto, né, não pensando aí na escala de tempo geológico, que são milhões e milhões de anos. Então, as fontes não renováveis que são as mais conhecidas são o carvão mineral, o petróleo, o gás natural e energia nuclear. Apesar da sua produção, ela é sempre renovável, a sua fonte de matéria-prima para essa produção não é, que é o urânio, né, que é uma das fontes mais importantes para essa produção. Então, essas três primeiras nós conhecemos como fontes fósseis, né, que são de origem através de uma transformação de matéria orgânica, seja animal ou vegetal, né, ao longo do processo do tempo geológico. E a partir daí nós temos a divisão das fontes fontes renováveis, que são as hidrelétricas, a energia eólica e energia solar. Então, vamos começar. Então, começando falando do carvão mineral, o carvão ele se forma a partir da soterramento e a compactação da matéria orgânica. Então, geralmente eles se formam em ambientes originalmente pantanosos, com muita água, né, em lagos rasos ou em áreas de mangue, né? Então, áreas muito similares a essa, onde a vegetação, árvores, plantas, elas se acumulam nesses locais. A água ela dificulta a decomposição dessa matéria para se transformar em solo e ela vai com o processo do tempo geológico, né, com sedimentos, com o barro e com a própria matéria orgânica, se transformando aí em carvão mineral. Então, dependendo da quantidade de tempo, do período onde foi formado esse carvão mineral, ele vai se transformando numa qualidade de carvão superior. Então, aquela matéria orgânica, no primeiro estágio, ela vai se transformar em turfa, né, que a gente vê ainda pedaços das matérias originais, são galho de árvore, folha, né? Então, a gente consegue evidenciar isso. Depois, se transformou em lignito, hulha e antracito. Então, a gente pode perceber por essa tabelinha que está aqui que a concentração ela é muito maior de carbono, e isso é interessante porque tem uma relação muito clara com a combustão. Então, a qualidade do carvão ele é melhor quanto mais antigo ele é. Então, a gente costuma falar que o carvão mineral, isso a gente vê isso também em parte com o petróleo, ele lembra muito vinho, né? Então, quanto mais velho, melhor. E aqui a gente tem uma estrutura, uma escala, onde geralmente a de formação mais antiga ele está em camadas mais profundas. Lembrando que esse tipo de formação ele vai se acumular em bacias em camadas sedimentares. Então, fazendo um paralelo com a matéria de história, talvez seria muito diferente a Revolução Industrial inglesa sem o carvão mineral, porque por coincidência, além de a gente ter uma inovação científica naquela época, uma inovação tecnológica, que é a máquina a vapor, que ela vai ser baseada em grande parte em carvão, e além de uma transformação social, né, com inúmeras determinações, o carvão mineral foi um dos elementos essenciais para que a revolução industrial conseguisse trazer grandes consequências para a Inglaterra, para a Europa e para o mundo, né? Então, aí é uma característica importante. Sempre é bom lembrar, né, que a utilização do carvão mineral é muito importante nos dias de hoje. Então, alguns países como a China, como os Estados Unidos, a Rússia, eles utilizam bastante carvão mineral. O Brasil, ele não se enquadra um desses países porque os recursos de carvão do Brasil não são tão abundantes quanto o dos Estados Unidos e da China, outros países, e nem a qualidade é superior. Mas a gente tem uma localização desse carvão em relativa qualidade,
quantidade, né, na região sul do Brasil, né? Então, esse carvão ele tem o sentido de utilizar para a fabricação de energia elétrica, principalmente, né? Mas ela também é usada em fornos de siderúrgicas, metalúrgicas para manutenção, para fabricação de aço, fabricação de peças de materiais. E o problema é que na obtenção da energia elétrica a partir desse material, ela é altamente poluente, né? Então, é uma característica típica das termoelétricas como um todo. Bom, outro tipo de recurso energético que é muito importante hoje, não só recurso, mas também matéria-prima, é o petróleo, né? O petróleo e o gás natural. Eles têm uma formação muito similar, que a gente acabou de ver do carvão, só que ao invés de ser matéria vegetal, é muito mais comum ser matéria animal, né? Ou micro-organismos. Então, o ambiente de formação ele é muito parecido em lagos rasos ou mares rasos, aonde esse material vai começar a se acumular e a partir do tempo, com os sedimentos, com areia, barro, outros fragmentos, vão pressionando esse material, o transformando, né? E aí a gente vai tendo petróleo formando aí alguns milhões de anos. É claro que a gente tem algumas regiões que são muito propícias à formação do petróleo no futuro. Se fala muito do Mar Morto, na Ásia, né, no Oriente, na região do Oriente Médio, aonde pode ser que no futuro se transforme num base de petróleo. Mas como nós determinamos a questão da escala de tempo humano para ser renovável, então a gente não pode contar com essas reservas ainda que vão se formar de petróleo, né? Então, no seu início, né, o petróleo e também o gás, né, eles eram extraídos em regiões muito próximas à superfície. Então, a gente tem alguns casos no final do século XIX, enquanto o petróleo começa a ser extraído numa quantidade significativa em regiões desertas do sul dos Estados Unidos, aonde ele achava relativamente abundante. Hoje em dia, né, com a dificuldade, com a utilização desse recurso, cada vez mais países estão se especializando na obtenção desse recurso em regiões mais profundas, em águas marinhas, que é o caso do Brasil, né? O caso do Brasil, o caso da Inglaterra, da Noruega, que são países que estão se especializando em extração de petróleo em águas profundas, né? Então, é como nós comentamos agora há pouco, o petróleo cada vez mais, né, os institutos, a universidade encontra novas utilizações do petróleo para o dia a dia, não só como recurso energético, a partir de fabricação de alguns óleos, gasolina, diesel, mas também para matéria-prima para diversos produtos e mercadorias que utilizamos no dia a dia. Então, hoje em dia, né, nós fazemos com o petróleo, nós conseguimos fazer desde chiclete até asfalto, né? A gente faz borracha, ligas de plástico, piche, né? Então uma quantidade bastante grande de utensílios que são feitos a partir desse material. Então, talvez o grande desafio do século XXI é substituir o petróleo nas suas mais variadas utilizações, seja no campo da matéria-prima, seja no campo energético, né? No energético, a gente tem um avanço significativo aí para os carros elétricos nos últimos anos, mas ainda a gente tem ainda um grande passo para pensar essa substituição. Bom, seguindo, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de como é extraído esse petróleo em águas marinhas. O caso mais conhecido para nós brasileiros aqui é o pré-sal, que a partir de 2007 ele começa a ser bastante extraído. Essa bacia é descoberta, né, ela é cartografada e começa o processo de extração a partir desse período, 2007, 2008, e continua até nos dias de hoje, uma grande bacia que além de petróleo, né, tem o gás, que é um dos derivados dessa formação, né, que tem um tipo geológico, então ela vai se constituindo também a partir dessa modificação da matéria orgânica. Então é muito comum se encontrar o petróleo, mas também se encontrar o gás. Essa quantidade de um e de outro, né, muitas vezes tem uma relação de diferença muito grande. Então, por exemplo, a Bolívia
é um país que a gente tem uma grande quantidade de gás, mas né, mais pouco de petróleo. No caso do pré-sal, a gente tem uma grande quantidade de petróleo, um pouco menor a de gás, né? As regiões do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes, Irã, são grandes produtores de petróleo. Iraque também, né? Mas já a Rússia também é uma grande exportadora de gás, principalmente para a Europa, né? Para abastecer os aquecedores, principalmente no período do inverno, que é bastante comum. Né? E aqui na América, além da própria Venezuela, que é maior, tem maiores reservas do mundo de petróleo, né, desde 2011. Individualmente, a Venezuela tem uma grande reserva. Nós temos o Equador, o Brasil, os Estados Unidos e o Canadá, né, que é um grande produtor e exportador de petróleo também. Bom, e por fim, né, quando a gente fala de fontes não renováveis, nós temos a energia nuclear, né, que nós comentamos agora há pouco, que apesar da produção em si, ela pode ser renovável, né, digamos, da produção de energia, a matéria-prima que a faz, que é o urânio, não, né, o urânio tem uma formação muito específica, ele é enriquecido, né, que é um processo físico-químico, onde esse material fica radioativo, e a partir daí, a partir do calor desse material, nós temos a extração, a produção de energia, aonde ele vai aquecer regiões com uma quantidade de água muito grande, e esse vapor gerado por essa quantidade de água, ele vai mobilizar turbinas, e essas turbinas, né, vai gerar aí energia elétrica, como nós estamos vendo aqui. Então, aqui dentro dessa, digamos, esse circuito primário que nós chamamos, a gente tem barras, né, como se fossem canudinhos de plástico, onde você tem material radioativo que eles vão vai se pressionando, e aí vai ter um aquecimento, né? E esse aquecimento desse circuito primário vai aquecer esse circuito secundário que nós geramos, que tem água nele, e gera um grande vapor, rodando turbinas e aí gerando energia elétrica. Então, é por isso que é muito comum a gente ver usinas nucleares próximo de meios aquáticos, né? Então, esses meios aquáticos, eles vão abastecendo continuamente esse sistema de água para gerar vapor, esse vapor gerar turbinas, e aí a gente tem a obtenção de energia elétrica. Qual que é a facilidade da energia nuclear? A primeira dela é produzir muita energia com uma quantidade muito pequena de matéria. Então, a gente ter essa utilização a partir desse processo. Outra coisa que também é bastante interessante é que a usina nuclear, caso funcione tudo nos conformes, ela não é poluente, digamos assim, né? O que se solta aqui nessas chaminés aqui é basicamente vapor de água. Mas é claro que esse processo ele tendo algum problema, alguma dificuldade, né, que aí esse é o grande medo da usina nuclear, por exemplo, um superaquecimento dos reatores nucleares, então, por causa da radiação. Então, esse é um dos grandes problemas, que traz um grande temor para a região onde está situada aquela usina, né? Então, por isso que em muitos lugares do mundo onde nós temos usinas nucleares, há um processo contínuo da população de orientação, de treinamento constante, para caso aconteça algum tipo de problema, aquela população tenha facilidade de saber agir, saber aí para onde se abrigar, né? Então nós temos alguns países que utilizam bastante a energia nuclear. Acho que talvez um deles que seja bastante característico seja a França, né? Que quase 80% da sua matriz energética ela é feita a partir da energia nuclear. É uma grande nação, apesar do tamanho pequeno, a economia francesa é uma economia muito grande, então ela depende muito da energia nuclear para abastecimento doméstico, para abastecimento industrial, iluminação pública. Então, essa dificuldade de alguns países que tem essa necessidade ou essa vontade de buscar outras fontes energéticas, como, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha, nos últimos anos, ela optou, né, através da sua líder Angela Merkel, de desativar algumas usinas nucleares e tem feito isso. Só que tem uma dificuldade da substituição, porque por mais que ela tenha optado
pela energia a partir limpa, que nós vamos ver daqui a pouco, energia eólica, energia solar, ou o que nós estamos percebendo é o avanço, o aumento da utilização de termoelétricas, que nós já vimos são altamente poluentes. Então, traz essa dificuldade ainda. Por mais que nem todo país queira continuar usando usinas nucleares, é substituir por outra fonte, né? Aqui na América nós temos alguns países que têm utilização, inclusive o Brasil, né? Assim como o Canadá, Estados Unidos e a Argentina. O Brasil tem, no caso, a Angra 1 e a Angra 2, e está em fase de construção já há alguns anos a Angra 3, que ainda não está concluída esse projeto, né? Então esse é outro problema, que a usina nuclear demora muito tempo para ser pronta, então ela é muito cara, porque ela tem que seguir várias leis ambientais de segurança, que são leis internacionais, né? Então isso faz com que demore um pouco para ser construída uma usina nuclear. Mas alguns países, mesmo assim com as dificuldades e com o perigo, né, talvez que possa trazer a usina nuclear, também estão implementando, como é o caso da China, que é um país que está crescendo bastante e necessita dessa capacidade energética para se abastecer, basicamente, né? Só um último problema, né, que além do alto custo, a questão de segurança, é o lixo nuclear, porque o lixo nuclear tem que ser isolado, tem que estar num ambiente seguro, e, basicamente tem que ser construído para isso no subsolo e ficar lá praticamente para sempre, né? Então você vai acumulando, acumulando, acumulando latões de lixo nuclear, então isso acaba sendo um problema a partir do momento que se aumenta a quantidade de usinas no mundo, né? Então, aonde despejar esse lixo atômico? Já houve casos até de poluição ambiental gravíssimas, onde empresas despejaram esse lixo nuclear no fundo de oceanos, que não é possível fazer esse tipo de coisa, né? Então, a questão do descarte acaba sendo uma questão seríssima. Então, o medo em relação à energia nuclear, vai se dá dois pontos, né? Um, a gente falou na questão da radiação, do plano de vazamento, como o caso do Chernobyl nos anos 80, o caso de Fukushima em 2011, né, que está muito recente, e isso fez até a Alemanha a, optar por outras fontes energéticas, mas também a questão de, a partir de usinas nucleares, isso traz um pressuposto importante para os países fabricarem bombas atômicas. É claro que uma coisa não está totalmente relacionada com a outra, porque para a fabricação de bombas atômicas, para se chegar a essa tecnologia é muito difícil, né? Muito complexo, demora muitos anos de avanço, porque você tem etapas que têm que ser seguidas, por exemplo, diminuir um reator gigantesco a um certo tamanho para ele conseguir caber no míssil, né? Então a dificuldade é muito grande para esses países, não são todos que tentaram, que conseguiram, né? E tem alguns poucos países que têm bombas nucleares no mundo, entre eles os Estados Unidos, a Rússia, a China, Índia, Paquistão, Coreia do Norte, né? E outros que se tem uma suspeita, mas não necessariamente os governos divulgam isso, né? Por exemplo, Israel, que é um desses casos. Bom, então essas foram as fontes não renováveis. E agora falar um pouquinho sobre as fontes renováveis com vocês. Então, entre elas, nós temos a energia hidráulica, né, as hidrelétricas, que são bastante conhecidas no mundo inteiro, principalmente em regiões úmidas, onde tem muitas bacias hidrográficas, né, então não é qualquer lugar do mundo. Alguns países têm uma dificuldade um pouco maior, por exemplo, a Arábia Saudita, ou mesmo a Austrália, em algumas áreas, de fabricar por conta da condição climática do país, né, que não favorece a quantidade abundante de rios, como o Brasil, o Canadá, ou outros países da região têm bastante. Então, se costuma falar que é uma energia limpa, não poluente. Então, eu coloquei aqui limpa entre aspas, né, porque nós temos estudos onde que, dependendo da forma como ele é construída, a barragem para o armazenamento de água, para gerar essa energia elétrica, pode represar algumas áreas de floresta, e a reação química que é feita a partir desses gases que são emitidos, entre eles o
alguns gases poluentes, eles podem ser gases de efeito estufa. Não que são poluentes em si, mas são gases que podem trazer um efeito estufa um pouco maior, por exemplo, o metano, né, através do apodrecimento de árvores, do vegetal que fica no fundo dessas lagoas que são formadas pelo represamento de águas. Então, por isso que tem se optado muito para algumas usinas hidrelétricas, né, uma fabricação de energia elétrica sem reservatório, então com áreas menores, para atingir um impacto ambiental menor. Então, não é porque a usina não é poluente, quer dizer que não faça um impacto ambiental. Ela faz um impacto ambiental grande, ela muda muito uma área, tem um impacto social tremendo, e também ela pode prejudicar também a poluição do ar, né? Mas é claro que a medida depende muito dos cuidados que são feitos. Então, cada caso é um caso, né? Então, aqui tem um esquema de como é que é produzido, um esquema muito simples, é claro, né? Que é você ter um reservatório, a força das águas, eles vão girando algumas turbinas, e essa turbina que vai se movimentando, turbinas gigantescas, elas vão gerando uma eletricidade, e a quantidade de eletricidade, ela é absurda, lógico que depende do tamanho da usina, da capacidade dessa usina, né? Então, nós temos, por exemplo, a Itaipu, que ela sozinha, ela consegue abastecer o Paraguai todinho, e até pouco tempo, né, cerca de 15 a 20% da energia do Brasil saía só de Itaipu, né? E é claro que Itaipu não chega, ela é uma de várias usinas hidrelétricas do Brasil, né? Apesar de ser durante muito tempo a maior do mundo, ela foi ultrapassada para a usina de Três Gargantas, a chinesa, em que tem uma capacidade de produção muito mais elevada, né? Então, mais ou menos assim, a gente vê a grandiosidade e a importância dessa usina binacional, né? Então, ela é fabricada, essa quantidade de energia, ela é dividida entre ambos os países, e uma quantidade dessa energia que é produzida pelo Paraguai, que cabe à competência do Paraguai, ela é vendida para o Brasil, porque o Paraguai é um país muito pequeno e não utiliza toda a energia hidrelétrica. Então, olha só que uma usina sozinha pode fazer. E é uma coisa interessante quando nós falamos do Brasil, que aí temos um mapa, é claro que ele não é tão atualizado, mas ele traz uma ideia da distribuição espacial, geográfica, das usinas hidrelétricas no Brasil, que é esse quadradinho vermelho. Então, a gente vê uma utilização muito grande na região aqui do sudeste, do sul do país, né, que está a atividade econômica mais importante, destacável do país, enquanto outras áreas, né, então como o norte ainda tem uma quantidade muito pouco, então tem um potencial muito grande e ainda subutilizado. Mas é claro que tem uma resistência muito grande pela questão ambiental, porque o impacto que pode gerar uma usina hidrelétrica, como nós comentamos, ele é muito grande, né? Então, às vezes, é preferível que a gente tenha outras fontes em alguns lugares para se preservar a vida como ela está nesses ambientes, né? Então, é uma disputa muito grande, principalmente por movimentos sociais, grupos econômicos, né, para a instalação de novas usinas. Então, é claro que o Brasil ele passa a ser um dos países mais importantes do mundo nessa questão da produção de usinas hidrelétricas, né? Até pela quantidade de energia produzida, o custo-benefício acaba se tendo uma questão bastante interessante, mas por conta dos impactos ambientais, então tem se buscado alternativas, né? Então, além do Brasil, nós temos claramente o Paraguai, né? A Venezuela também produz um pouco de energia através da hidroeletricidade. O Canadá é um grande país em relação a isso. Os Estados Unidos, a própria China, a Rússia, né? Alguns países do Oriente Médio, como o Iraque, têm implementado isso, né? Alguns países africanos, também o Egito, tem sido um deles. A Etiópia, né, que está numa área montanhosa da bacia do Rio Nilo. Então, nós temos aí vários exemplos no mundo de países que utilizam a hidroeletricidade. Mas é claro que o maior exemplo que nós poderíamos dar é o próprio Brasil. Bom, então seguindo, né? Então a gente tem as fontes aí chamado renováveis e a gente costuma falar que são mais limpas.
Um adendo que a gente tem que ter em relação a isso, que independente da fonte energética que a gente está falando, por mais que a gente considere ela limpa, não quer dizer que ela não tem algum impacto, né? E a energia eólica não é diferente, né? É, de início, a energia eólica é energia produzida a partir dos ventos, né? Então, os ventos, numa área aberta, numa área relativamente plana, a gente tem uma circulação de ventos um pouco maior, então não é qualquer lugar do mundo que tem uma capacidade de custo-benefício para a construção de hidroeletricidade. Por sorte, algumas áreas desérticas, elas têm essa capacidade, então é uma forma de utilizar esse espaço que não traz muitos recursos, então utilizar os ventos para a produção de energia elétrica, então áreas desérticas, né, como por exemplo o sul dos Estados Unidos, norte do México, o Nordeste brasileiro, né, então tem uma capacidade de produção de energia bastante significativa, né? Não é à toa que o Nordeste brasileiro tem a maior capacidade instalada para produção e também maior fonte dessa produção de ventos a partir da energia eólica. Então, nós temos torres que vão variando de tamanho, né? No começo tínhamos de 60, 70, hoje nós estamos 80, 90 metros de altura. E com hélices cada vez maiores, isso traz uma maior capacidade de produção. É claro que para produzir uma quantidade de hidrelétricas, a gente tem que ter uma quantidade de torres muito absurda, né? Um parque eólico para Itaipu, por exemplo, tem que ter um parque eólico basicamente de 1.000 torres, com cerca de 80 metros de altura, e as hélices sendo uns 100 metros de comprimento. Então, apesar de a gente ter uma maior facilidade, ser mais limpa, a energia eólica, ela fabrica menos energia, então ela necessita de uma quantidade de torres muito grande, né? Mas isso não quer dizer que ela não está sendo estimulada, né? Muito pelo contrário. O Brasil é um dos países pioneiros que estão produzindo bastante isso, fora na Europa, a Espanha também tem investido muito em energia eólica, a Holanda também, principalmente alguns casos interessantes, de umas empresas que elas estão construindo torres no meio do oceano, no Mar do Norte, aproveitando aquelas correntes de ventos que é muito comum no Mar do Norte europeu, para a produção de parques eólicos mesmo no mar, né? Isso são casos interessantíssimos. Só que ela não é imune de impactos ambientais, como nós falamos, principalmente o impacto sonoro, né? Então, o barulho das hélices girando acaba sendo um grande problema para essas pessoas que vivem nesses locais e também elas acabam pegando alguns animais, alguns pássaros, né, que vão desavisados e acabam morrendo nessas hélices, né, sendo atraídos para essas regiões. Bom, a energia solar também ela anda muito próximo também, né? Ela tem sido cada vez mais barateada os componentes, né? As placas, elas tinham um custo muito elevado no início, né? Em meados dos anos 90, tem se barateando bastante, né? Tem sido uma opção muito interessante, principalmente para uso residencial, pequenas fábricas, pequeno comércio, para tentar ter uma fonte alternativa à rede oficial, né, rede estadual, rede nacional de energia elétrica, né, para tentar bater pelo menos um pouco o custo da energia. Mas é claro que ela está, digamos, um pouco no início ainda, apesar de estar sendo bastante lucrativo para alguns setores, e ela é cada vez mais importante para lugares onde tem uma maior iluminação, tem maior radiação no decorrer do ano. Então, áreas próximas da linha do Equador, aonde nós temos poucas chuvas, essa também tem um potencial muito grande, assim como os ventos, né? A área dos ventos. Como, por exemplo, regiões desérticas, regiões de semiárido. Então, o semiárido brasileiro, novamente, é uma área em que tem uma capacidade muito grande, que nós temos uma quantidade muito grande do ano de céu limpo, que dá para produzir essa energia de uma forma bastante eficaz, né? É claro que em períodos nublados não é que não se produz energia, mas se produz muito menos, né, para se captar energia. Então, depende dos componentes, a tecnologia está se avançando ainda, e pode ser que daqui a 5, 6 anos esse vídeo esteja desatualizado, que chegou ainda no nível ainda superior da energia solar. Então, novamente, a gente tem alguns casos, né, além do Nordeste brasileiro,
A gente tem a Espanha, novamente, como um grande investimento. Então, nós temos um parque solar, que chama Gem Solar, que é comum na Espanha, em áreas do semiárido, áreas mais secas, que aproveita esses painéis, todos iluminando uma torre, né? Essa torre, ela aquece como se fosse um globo de água salgada, e aí essa água vai circulando e girando energia elétrica a partir de alguns componentes internos. Então, uma forma bastante engenhosa, né, de produção e bastante relativamente recente, digamos assim. Bom, após a gente falar das fontes não renováveis, as fontes renováveis, as suas diferenças, queria comentar um pouquinho com você dos combustíveis alternativos, que também é uma fonte de energia e tem uma relação muito próxima com o Brasil nos últimos anos. Então, principalmente nos anos 2000, que foi muito estimulado a utilização do biodiesel, que leva a uma grande quantidade de energia brasileira, né? Então, como o nome já fala, é uma tentativa de substituir o diesel em relação ao petróleo. Então, aqui seria um meio complemento, né? Aquele momento da aula em que falamos do petróleo lá atrás, lá no começo. Então, o biodiesel, o dendê, a mamona, a soja, o algodão, é uma tentativa, a partir dessas culturas, e muitas delas que são estimuladas, que são produzidas lá no Nordeste, tentar duas coisas: substituir o diesel e assim o petróleo, e também trazer uma fonte econômica para esse povo que vive nessa região, né? Como são culturas que são facilmente cultiváveis nessa área. Algumas são até típicas de lá, como o dendê, por exemplo, né? A mamona. A soja não, mas a soja tem tido uma expansão muito grande no oeste da Bahia, né? Nos últimos anos, nessa região do Maranhão também. Então, tem sido uma opção bastante grande para alguns produtores agrícolas também, que uma das áreas que o Brasil mais investe na agricultura, né? E também essa indústria de combustíveis aliada à agricultura tem sido muito estimulada no passar do tempo. Isso é muito comum também com o etanol, né? Então, o etanol tem um avanço muito grande no Brasil. O Brasil é um dos países pioneiros na produção do etanol, apesar da capacidade energética ser inferior à gasolina. Tem sido uma alternativa interessante internamente. Não se conseguiu constituir como uma commodity ainda de venda internacional, não tem ainda esse panorama, mas o etanol ele é muito utilizado em carros internamente, né? Competindo aí alguns períodos, é claro, né, de alta do preço do dólar, do petróleo, com a gasolina. E nos Estados Unidos é muito mais comum etanol a parte do milho. Então, tem aí dois países que têm essa maior utilização, maior investimento. Né? Os Estados Unidos, que avançou rapidamente nos últimos 10, 15 anos na produção de etanol a partir do milho, e o Brasil, né, produzindo a partir da cana de açúcar. Né? Então, a cana, e novamente, na nossa história recente, aí, para muito além do açúcar de outros componentes, ela tem aí o etanol como um cargo-chefe importante. Bom, só uma última questão que eu gostaria de discutir um pouquinho que através da fabricação desses meios, das fontes energéticas, a gente tem que ter um sistema que absorva essa energia e ser facilmente direcionada, porque independente se a gente está produzindo parte de energia nuclear, hidroeletricidade, energia eólica, não importa muito a fonte, quando vai sendo abastecida para o sistema, tudo vira energia elétrica. Então, esse aqui, nós temos o SIM, né, o Sistema Integrado Nacional, que basicamente uma grande parte do país ele é ampliado por essa rede de sistema integrado nacional, que é bastante interessante. São poucas áreas que não estão integradas, por exemplo, Roraima é um grande caso até problemático para essa integração do sistema nacional, que ela não é amplamente integrada. Até esse estado ele pega muita energia da Venezuela até hoje, né? Só que o restante do país ele tem essa característica. Então, muitas microempresas que têm esse abastecimento de energia interna, por exemplo, uma empresa que fabrica energia solar, elas conseguem abater uma parte da sua conta
né, jogando para o sistema que elas não utilizam, né, de energia elétrica, o excedente, e isso é totalmente possível de ser feito. Então, isso é interessante a gente levar em conta, porque toda a forma de energia produzida, né, seja eólica, solar, a nuclear, a hidroeletricidade, termoelétricas, toda essa energia vai para a rede, e ela vai sendo abastecida a casas, residências, né? Isso é interessante que uma produção, por exemplo, de uma usina que está aqui no Pará, vamos dar exemplo da usina do Belo Monte, na bacia do Xingu, uma grande parte dessa energia vai para São Paulo para abastecer casas aqui no Sudeste como um todo. E vice-versa, né? Então pode acontecer o contrário também, porque o sistema está integrado, né? Ou quase totalmente integrado, como vocês podem ver no mapa. Então tem um avanço bastante interessante em relação a isso, né? Então as cores diferentes da capacidade elétrica, né? E é o ponto de se destacar. Bom, gente, então esses eram os pontos principais que eu gostaria de falar com vocês em relação a fontes energéticas. Gostaria de agradecer pela compreensão para quem chegou até aqui, né? Tudo de bom para vocês, bons estudos e uma boa vida. Até mais e tchau, tchau.